Bom, gente, bom dia. Então, vamos lá. Como havíamos combinado, então, nesse nosso grupo de supervisão, eu trazer hoje uma coisa um pouco mais, uma elaboração um pouco mais teórica. Bom, acho que isso parte, né, interessante dizer, de algumas observações mesmo, partiu de uma observação muito específica, posso dizer, de como é que os pacientes se utilizam do eu, né, de uma certa perspectiva, para se martirizar mesmo, né? Aquilo que o Freud chamaria de efeito do superego, né? Então, um superego muito rígido, né? Dependendo do grau de obsessividade do sujeito, isso vem com mais força ou menos força. Mas, em certa medida, aquela ideia da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, de uma cristalização da posição do eu. Então, chega-se até uma noção do sujeito enxergando a dinâmica pulsional dele mesmo, enxergando qual que é a questão, ou fazendo questão, mas usando como recursos, ou tendo naquele momento só como recurso, essa ideia de que, mas o eu é assim, mas eu sou assim, mas foi assim e por isso continua sendo assim. Não tá bom, não tá legal, mas continua sendo assim. Então, por um lado, essa cristalização de uma noção de si que não beneficia o próprio sujeito, uma noção de si que ferra o sujeito, podemos dizer, o que causa sofrimento ao sujeito, né? Dizendo numa linguagem psicanalítica. E por outro lado, quando o sujeito sofre, né? Bom, acho que todo mundo está vivo aí tem essa experiência, né, de que uma das primeiras coisas que a gente faz é culpar quem está próximo ali, né? Então a gente culpa o marido, a esposa, culpa a mãe, culpa um outro que de certa maneira participou daquele arranjo, né? Podemos dizer assim. Mas no fundo, quem é que sofre na carne, no fundo, né? Ou em última análise, né? Quem é que acaba sentindo sofrimento, ou onde é que esse sofrimento pega, onde é que a dor dói, é no eu, né? É o sujeito que sofre, ou o sujeito que dói, o sujeito que forma sintoma, a gente vai dizer mesmo, né? No eu, por conta de um desarranjo numa relação, por conta de um desarranjo nesse caminho pulsional, né? No mínimo. E, bom, por que que isso é importante para a gente? Porque isso não resolve o nosso problema, né? Não resolve o problema do paciente, né? E não resolve o problema do analista também, porque o paciente fica também cristalizado com esse sintoma, ou ele fica, na medida em que essa relação abre, na medida em que, pelo menos, a consciência dessa relação abre, eu percebia bastante que o sujeito começa a se martirizar, ou ele começa a se martirizar é uma das vertentes, né? Mas ele começa aquilo que o discurso do coach aí vai chamar de auto-boicote, ou vai ter algumas outras coisas, mas ele começa a se colocar sofredor, ou ele começa a sofrer em si. Não sei se dá para colocar dessa maneira, mas ele sofre no eu. E aí é como se o eu fosse culpado de tudo, né? O eu é que no final das contas leva a culpa, o outro que me ferrou, então num desarranjo que aconteceu de fato, né? O sujeito tinha lá uma expectativa, né, que o outro fizesse alguma coisa porque o contrato foi isso, né? O contrato foi que a gente ia fazer assim. Quando existe por parte do outro essa quebra de contrato, quem sofre é o eu, né? Quem sofre os efeitos da quebra de contrato, quem sofre os efeitos de uma relação desarranjada é o eu, não é o outro, né? De vez em quando é o outro. Claro que uma das saídas é fazer com que esse sujeito enderece a esse outro a responsabilidade da quebra de contrato, né? Pensando no quebra de contrato, não é um contrato verbal mesmo, no arranjo, né? Quer dizer, filho da puta ele, né? Safada ela, não sei o que lá o outro, né? Antiético fulano. Ele é que é um antiético, ele é que é isso, ele é que é aquilo. É ela que pisou na bola, é ela que não sabe isso, não sabe aquilo. Enfim, alguma coisa que seja direcionado a esse outro, claro que está aqui na nossa representação, mas esse outro que
que de fato participou disso. Mas muitas vezes o sujeito não tem recursos ainda para fazer isso, né? E aí ele fica filho da puta eu, antiético eu, ou a culpa é minha, o culpado sou eu. Então, nessa dinâmica da culpa, isso aparece assim bastante, né? E uma das pedras angulares, né, dessa psicanálise que a gente faz é de que a culpa não beneficia a análise, né? O sofrimento intenso não beneficia a análise em nada. O sujeito vir aqui em sofrimento muito grande, né? Ou ele vir aqui, tentando fazer uma metáfora assim, ele vindo aqui com a faca enfiada na carne, né? Não resolve o nosso problema. A gente tem que tirar primeiro, né? Aquilo, tirar primeiro aquilo que está causando uma dor ali muito grande, para depois poder dizer, bom, quem enfiou essa faca aí então, né? Ou por que que você se automutilou? De certa maneira isso vai aparecer também, né? Em nome de quem você se automutilou? Em nome de quem você faz isso em si, no seu corpo, né? Em nome de quem você pega o carro, sai com comportamento de risco e bate o carro, né? Em nome de quem você bebe até cair, não porque está se divertindo, mas porque, né, tá sofrendo, tal, né? Em nome de quem já vai dar um pouco desse viés, né? Então, acho que surgiu disso, né? Claro que já tinha um pouco dessa teoria, dessa visão, mas aí na hora que isso aparece de fato, né? A gente vai conectando uma coisa à outra, né? E volta à teoria, pelo menos acho que de minha parte é isso, voltei à teoria com um certo olhar, né? Enfim, vendo isso de maneira talvez mais reduzida, mais sintetizada, assim, né? No sentido de que não lembrando teoricamente das coisas, mas pegando essas partezinhas da teoria, fazendo uma linha mesmo de raciocínio de que, olha, é isso aqui que está acontecendo, ou é mais ou menos assim que a gente maneja isso, né? Então, a ideia seria, sim, o manejo do eu na clínica lacaniana, né? Então, como é que a gente maneja o eu na clínica lacaniana? Bom, porque também é da tradição psicanalítica, né? De que é da tradição psicanalítica, não lacaniana, mas é da tradição psicanalítica, que haja um manejo do eu, né? Que haja uma forte influência dessa noção de eu, ou melhor dizendo, de uma certa noção de eu, e o que a gente faz com isso, e o que a psicanálise fazia com isso. Então, estamos falando diretamente da psicanálise do ego, né? Que embora não seja mais a única psicanálise não lacaniana que se tenha por aí, né? Tem, enfim, umas variantes e várias atualizações dessa psicanálise que vem lá do eu, mas que não é de base lacaniana, mas ainda é muito forte, né? E parece que uma parte do manejo mantém-se. E me parece que uma parte do manejo mantém-se até numa tentativa de se apoiar numa certa leitura do Freud, que é o que eu queria trazer também, né? Então, a leitura inicial do Freud, quais as consequências que a gente dá para isso? As consequências que a gente dá parece que já estava lá no Freud, são tiradas de lá, mas não é unânime, né? Acho que essa é a ideia. Então, não só da psicanálise do ego, né? Mas dessa psicanálise que toma na transferência o paciente como objeto, né? Toma na transferência o paciente como objeto ou se oferece também, enquanto analista, se oferece enquanto objeto imaginário, a gente vai dizer. Se oferece enquanto objeto imaginário para o paciente gozar e, a partir daí, fazer as interpretações. Ao final, acho que vai ficar mais claro com um caso clínico lá, que eu trago no seminário 4. O Lacan apresenta um caso clínico da Lebovitch, ou Lebovici, que é uma analista que publica lá naquela época, em 1950 e poucos, e o Lacan, e ela mesmo faz uma crítica à interpretação dela, ela mostra como o posicionamento dela influenciou na maneira como o paciente formou o sintoma dele, e depois a resolução que o paciente deu, que parece muito interessante também, né? Muito mais próxima dessa ideia freudiana da associação livre, enfim, a gente vai ver lá, acho que isso vai ficar mais claro. Mas, então, deixa eu só dividir a tela com vocês. Ó, vocês veem aí, né, o lugar do eu na clínica lacaniana. Isso começa lá com
Tem uma famosa frase do Freud, né? Wo es war, soll ich werden. Que aí eu trago aqui, porque a tradução disso também vai fazer, a maneira como se entende, né, ao pé da letra, também vai fazer alguma diferença, né? Vou, traduzindo literalmente, se você pega a palavra no dicionário, né? Vou é onde, es é isso, e o es, no alemão, é esse que ele não é pluralizado, ele não é generificado, e ele não está dizendo de uma coisa... aliás, ele não está dizendo de uma coisa específica, ele está dizendo de uma coisa genérica, né? A maneira mais neutra possível de dizer isso. É um isso muito neutro, né? É um isso que não tem gênero, que não tem plural, que não tem nada disso, né? Para isso teriam outros pronomes demonstrativos. Então, es é isso, var é o verbo passado, o estava ou era, porque isso também não tem essa diferenciação de ser e estar, né? Estava ou era a mesma coisa. O solo, na verdade, né? É do devo, no sentido de não sei se eu devo falar isso, não sei se, né, de que poderia, mas também no sentido de que você deveria falar, né? Eu acho que você deveria falar, no sentido também de que você tem a obrigação de falar, não uma obrigação moral, mas diga, né? Agora você deveria falar o que você está pensando, né? É o momento para isso, então, diga, ou fale, ou faça, é uma coisa meio imperativa, assim, né? O wish, o eu mesmo, né? E o werden, que é o tornar-se, né? Ou o advir, né? Que aquilo seja, mas não seja nesse imperativo, mas seja no sentido de ter um caminho, de que tem todo um processo ali de se tornar e tal. Bom, a tradução disso, né? Então, onde estava o id, ou o isso, né? Ali estará o ego. É a tradução antiga da Imago. Onde estará o id, ali estará o ego, que eles traduziram isso como id, né? Tal como era a tradução para o inglês. Não ficou traduzido como a coisa, né? Mas ficou traduzido como id. E da Companhia das Letras, a primeira versão lá, um pouco mais respeitando o texto do Freud mesmo, tal, do Paulo César de Souza, é onde era id, há de ser eu. Vê que ele há de ser, esse Zolo também serve como há de ser, né? Deveria, mas como poderia ser, né? Ou há de ser até como é essa a meta, né? Então, a tradução que ele faz comporta uma semântica muito interessante, apesar de ele usar id, mas comporta ali há de ser, né? Hei de ser tal coisa. Hei de ser feliz em fazer isso ou aquilo. Há de ser dia, né? Amanhã há de ser outro dia. Então, a tradução que ele faz comporta um outro sentido, que ali estará o eu. Ali estará o eu, é quase como uma coisa mecânica. Há de ser eu, tem um advir aí, tem um processo, né? E em francês, vai ter uma discussão também, né? Com a tradução lacaniana, isso vai vir de alguma forma contaminada, ou enfim, vai vir de alguma forma nesse legado, né, da língua francesa, que se traduz lá, ó, le moi doit déloger le ça, e aí o eu, então, vira moi, né, e eles invertem, né, colocam o eu primeiro e coloca o isso, o ça, em segundo lugar. Então, o moi deve déloger, é desalojar mesmo, é tirar o lugar do ça. Bom, já sabemos que essa tradução aí, né, fica meio tende para uma certa semântica que talvez não seja a original do Freud, né? É uma interpretação possível, mas talvez não seja. Ou onde está o isso, o etelessá, le moi doit advenir. Onde estava, né? Onde estava, mesmo no passado, onde era o isso, o moi doit advenir. Ou lá onde estava o isso, o G deve advenir. E aí é o problema que para a gente também não tem, né? A gente é eu e eu pronto, né? Pode ser até o eu e o, mas quando a gente vai conjugar é sempre eu. Em francês, o moi também conjuga verbo, né? Então, seria mais ou menos assim o mim, mas não é exatamente, né? Você dizer que o moi deve advir ou você dizer que o je deve advir vai ter uma conotação diferente, né?
que para a gente, eu acho que essa tradução do Paulo César de Souza resolve. Se for isso em vez de id, dá uma boa noção, né? Onde era o id, ou onde era o isso, há de ser eu. Onde era o isso, há de ser eu. Bom, essa é uma grande tônica, podemos dizer assim, né? Uma pedra angular de o que a gente vai fazer com o eu na análise, né? O que a gente quer do eu na análise. Enfim, o que o eu tem que advir, o que o eu tem que virar, o que a gente quer do eu na análise. Não que, tirando essa discussão do Moai e do G, mas de que o eu, de certa maneira, vai ocupar o lugar, ou o eu vai conscientizar-se a partir do isso. Lembra, para o Freud, o isso ele é todo inconsciente, completamente inconsciente. Existiria uma parte do eu inconsciente, uma parte do eu consciente, e o isso seria todo inconsciente. A gente só tem acesso a hora que isso chega na consciência, portanto, a hora que chega lá no eu. Tem toda essa dinâmica aí. Bom, para além disso, a ideia que a gente tem, né, além dessa tradução da frase literal do Freud, mas a ideia que a gente tem no Freud, do que é o eu, é que antes de 1920, até um pouco antes de 1914, o Freud falava do eu como consciente e inconsciente, né? Então o eu, ele era clivado, ele era dividido, né? Existia uma clivagem do eu, né? O eu, o Freud até diz lá em termos da figura mitológica de Janus, né? De onde vem a palavra janeiro, né? O Janus é aquele que tinha duas caras, uma para frente e uma para trás, por isso o janeiro tem esse nome por causa da figura mitológica grega de Janus, que olhava para o ano anterior, ou nesse caso do ano, né? Olhava para trás e olhava para frente. Tem uma coisa lá também do passado, presente e futuro, né? Mas nesse caso do ano fica ele está fazendo fronteira com o ano anterior e está fazendo fronteira com o ano que está vindo, né? Ele fica ali no meio. Bom, a partir de 1920, com a ideia da teoria do ego, né? O texto Eu e o Isso, e um pouco depois, em 23, o texto O Inconsciente, o Freud vai dar uma ligeira outra noção, ele vai complexificar um pouco essa ideia básica lá de narcisismo primário e secundário. E aí, ao invés de o eu não é senhor em sua própria casa, não só o eu não é senhor em sua própria casa, como ele tem que servir a 3 outros senhores, né? Ele tem que servir ao isso, então essa primeira marca do bebezinho, ele tem que servir ao supereu, as demandas do outro e tudo que o ambiente, tudo que não só o ambiente, mas tudo que o outro quer que ele faça, quer que ele seja, todos os comandos de voz que o outro fica dando para ele ali, não um outro qualquer, mas esse outro que me faz me manter vivo, né? Que me permite me manter vivo. Então, o outro cuidador, o outro que, de certa maneira, mantém a vida, né? Não só que deu a vida, mas que mantém essa vida pulsando e acontecendo. E o mundo externo, porque quando eu quero me satisfazer, eu tenho que fazer uma aliança com o mundo externo. Então, se eu quero tomar sol e o dia está chovendo, paciência, né? Eu dependo do mundo externo para tomar sol. Eu dependo do dia para enxergar. Não tem como, a não ser que a gente tenha luz elétrica e tal, mas nesse sentido de que o mundo externo tem a sua dinâmica própria, não só a natureza, mas o mundo externo vai entrar o outro aí também, vai entrar as combinações, né? Tem os contratos, tem a sua natureza, tem a sua dinâmica, tem o seu próprio tempo, que às vezes não é o tempo do meu desejo. E eu dependo disso tudo, né? Eu sirvo a isso, né? Então, não só o eu não é senhor em sua própria casa, como o eu serve a 3 senhores. O isso, o supereu e o mundo externo. E o eu aí no meio, servindo a 3 senhores. Você vê que linguisticamente, o Freud meio que preserva o eu, está delineado aqui, e tem 3 outros, 3 diferentes, 3 não eus, a quem esse eu deve servir. Então, tem, de certa maneira, uma delimitação, mas uma delimitação sempre relacional e uma delimitação sempre de dependência, né? Isso acho que nenhuma psicologia é capaz de ser maluca a ponto de falar diferente disso, né? É sempre uma relação, é sempre relacional e sempre, como eu disse, dependendo
do super-eu, dependendo do isso, dependendo do mundo externo, né? Então, o eu, ele é um ponto de passagem, podemos dizer assim, de certa medida, né? Bom, o Násio, nesse livrinho aqui, não sei se vocês já viram, mas é um livro muito didático, eu gosto do Násio porque ele é muito didático. Os 7 conceitos cruciais da psicanálise. Ele vai falar de castração, foraclusão. É interessante porque ele fala, ó, que não vai dar tempo da gente falar aqui hoje, porque também, né, temos um tempo limitado, né, o ambiente e tudo mais, mas castração, foraclusão, ele fala de narcisismo, falo, supereu e identificação e sublimação. Então, narcisismo, supereu e identificação. Temos aí, de certa maneira, 3 instâncias ligeiramente diferenciadas, né? 3 instâncias teóricas ligeiramente diferenciadas, mas que estão, obviamente, relacionadas entre si, né? Então, ele pega coisas como ligeiramente diferentes, ou, teoricamente, então, elaboradas em partes do texto diferentes. Bom, o diagrama que ele traz, que é baseado em Freud mesmo, né? Não tem nada aqui que o Freud não tenha dito que não seja confirmado, ipsis literis, pelo texto do Freud, que é o narcisismo primário teria essa representação de circuito pulsional, se a gente quiser, né? Depois o Lacan dá uma atualizadinha nisso, mas veja que tem um pontilhado ali, tem um espaço pontilhado, quer dizer que não é ainda fechado em si, não é completamente fechado em si. Desse espaço pontilhado vai sair uma demanda pulsional, desse espaço pontilhado sai o Lacan vai dizer uma lamela, né? Uma lamela é como se fosse um tentáculo, assim, mas um tentáculo meio, não necessariamente tão material, assim, né? Uma intenção, uma coisa, assim, sai para o mundo externo, ou sai do simples campo desse mais ou menos delimitado ali no pontilhado, encontra alguma coisa e volta como satisfação. E aí, esse é o primeiro modelo básico do circuito pulsional. Então, a pulsão é essa que demanda, o corpo demanda, que seja a partir da necessidade, mas encontra alguma coisa e retorna para si, ou retorna para esse corpo. Bom, no final das contas, é essa dinâmica, esse processo de retorno sobre um si mesmo da pulsão é que vai dar esse narcisismo primário, né? Essas experiências de satisfação. Então, o movimento de demandar seria um movimento de estar desconfortável, não estar perfeito, não estar em homeostase, não estar em equilíbrio, e o de retornar ao corpo como agora está em equilíbrio, agora retornou, mas tem que ter feito uma volta. Uma volta, tem que ter, uma volta, né? Tem que ter passado por algum lugar. Esse algum lugar, ele aqui não diz, né? Pelo menos no diagrama não, mas no texto e no diagrama que o Lacan vai propor lá no seminário 11, é a borda do corpo. São as bordas, né? A boca, a borda mesmo do olhar, assim, aquilo que faz fronteira com o olhar, aquilo que faz fronteira com a boca, que faz fronteira, se a gente quiser, com o aparelho auditivo, a própria pele da criança, né? Então, esse circuito aqui, ele está meio que restrito à borda. Encontra alguma coisa na boca, um leitinho quentinho, depois, muito depois a gente vai saber isso, né? Ou encontra um alimento quentinho e retorna como satisfação. Dali a pouquinho, a criança vai começar a ter noção de que esse alimento quentinho não jorra da boca. E quando a criança tem fome, esse alimento quentinho jorra de um outro objeto, de uma outra coisa que, em contato com a boca, a criança faz um movimento natural de sucção, e aí sim, então vai complexificando esse modelinho, né? E essa noção, essa consciência do que está acontecendo ali comigo. Enquanto que o narcisismo secundário seria uma dinâmica pulsional, ou um caminho pulsional muito mais alongado. Então, ó, inicialmente, essa parte aqui do diagrama estaria contida aqui, né? Daria para sobrepor aqui. Inicialmente tem uma demanda que se fecha sobre si mesmo, depois a criança tem essa noção de que essa demanda vai
atravessar um não eu, vai atravessar um outro, vai atravessar um mundo externo. Então, de que o mundo não acaba na boca dela, né? Para além da boca dela existe o seio, para além da boca dela existe a mãe, existe o quarto, existe o mundo como um todo, né? Aquilo não é uma produção dos olhos, né? Tudo aquilo que ela enxerga não é uma produção dos olhos, aquilo que ela enxerga está vindo de algum lugar. E essa demanda pulsional, essa moção pulsional, atravessa essa borda do corpo, encontra um objeto e retorna enquanto satisfação. Veja que não só a satisfação aqui, a satisfação real, básica, elementar da satisfação das necessidades, mas retorna com uma satisfação de si, a gente vai ver uma satisfação do eu, retorna como libido para o eu. Vê que ele só nomeia libido lá na frente. Depois que encontrou o objeto, é que isso vai deixar de ser emoção pulsional e virar libido, né? E o Freud fala muito bem dos caminhos da libido desde muito cedo, né? Aqui, o que ele está fazendo é só preenchendo mesmo, né, as lacunas, ou, enfim, dando mais consequências para aquilo que está dizendo. Então, entre uma coisa e outra, ele vai colocando várias outras partes do texto freudiano, vai colocando várias outras noções. E isso volta para um eu. Agora, não esse eu primário, não esse narcisismo primário, mas um eu secundário. Esse eu que já tem nome, esse eu que já é o Paulo, que é menino, que é filho de fulano, de ciclana, irmão de fulano, beltrano, né? Esse eu muito mais contextualizado já, né? Esse eu que ele é obediente ou desobediente, ele já tem vários nomes, né? Vários significantes agregados a ele, já tem uma história, né? Esse eu que nasceu em determinado momento, esse eu que naquele dia caiu e bateu a testa e sangrou, esse eu que naquele dia tomou pela primeira vez um sorvete de tal coisa e percebeu que era a melhor coisa do mundo, que lembra muito bem disso. Esse eu que lembra de uma vez em que o outro disse para ele, nossa, você é minha vida. Ele falou, nossa, eu sou a vida do outro, né? Enfim, esse eu que já tem uma memória linguística, podemos dizer, não só essa memória real do narcisismo primário. Então, que ele coloca aqui, ó, essa libido retorna secundariamente para o eu. Então, a libido, que é do indivíduo, atravessa esse eu, meio que através mesmo, né? Passa por um objeto e volta como uma satisfação ou volta sobre si mesmo como uma marca libidinal, como uma marca de é isso que eu desejo, não isso do id, né? Mas é aquilo que eu gosto, é daquilo que me faz feliz, é aquilo que me faz mal, é aquilo que me faz bem, é aquilo que isso que eu gosto, que me faz feliz, tal, 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 tal. Então, esse retorno sobre si não é simples e não é uma operação que o sujeito faz sozinho, que o indivíduo faz sozinho, mas o que ele nos mostra é que esse retorno sobre si é regido por um ideal de eu. Ele é regido por uma... Aqui não está sistematizado, porque isso é lacaniano e não freudiano, né? Isso que eu vou dizer agora. Aqui, como é puramente freudiano, mas lacanianamente, aqui seria o lugar do outro, né? Aqui seria o lugar desse outro totalmente concreto no sentido de que esse outro que a criança já nomeia, então a mãe, o pai, o avô, o carrinho, o cachorro, a casa, esse outro que já existe completamente fora da criança, mas habita ela enquanto memória, se a gente quiser, e que já deu ou já fez as suas demandas para com a criança, né? Então, esse outro que exige que a criança não seja só aquele bebezinho que faz as necessidades, mas esse outro que exige que a criança faça as suas necessidades fisiológicas dentro de um determinado contexto. Lá, por exemplo, que a criança não só que antes ficava só feliz que a criança fazia cocô, agora fica feliz que a criança faz cocô no piniquinho. Então, olha, fulaninho, agora cocô é no piniquinho. Olha, não só no piniquinho, como lá lá no vaso. Não só no piniquinho, no vaso, como você precisa aprender a se limpar. Porque então isso é sujeira, porque então isso é sujo. Então, que vai agregando uma noção de realidade, uma noção de demanda do outro, demanda cultural, muito mais complexa.
O ideal do eu aqui seria esse ponto de inflexão, de que com isso você ganha bons nomes, com isso você ganha gratificação. Com aquilo outro você não ganha gratificação, né? Fazer birra a gente não vê com bons olhos. Fazer birra, papai não gosta. Fazer birra não deixa a mamãe feliz. Chorar desse jeito deixa o adulto triste. Puxar a orelha da cachorra não deixa a cachorra feliz, né? Chutar o cachorro ou apertar o cachorro, beliscar, deixa a gente triste. E por aí vai, né? O que a gente quer é que você faça carinho, não só o que não deve fazer, mas o que deve. O que a gente quer é que você fale o que você está pensando. O que a gente quer é que você espere um pouco antes da gente conseguir realizar isso, seu desejo e tal. Então, o ideal do eu estaria ali como essa voz que fica vindo, né? Essa voz que fica me dizendo o que é que eu tenho que fazer para obter satisfação, o que é adequado, o que não é adequado, tal, 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 tal. O que a escola das relações objetais, né? O que essa psicanálise de base kleiniana, podemos dizer, mas né, até daquela época ela fazia, era confundir o eu ideal com o ideal do eu, né? Basicamente confundir isso, o eu ideal com o ideal do eu. E aí o analista se colocava então como esse todo completo, esse perfeito que vai te dizer como é que você faz para ser também ideal. Então, no final das contas, a demanda desse outro aqui acabava dando a ilusão de que esse eu é o eu ideal. O eu ideal para quem? Se é o eu ideal para quem, já não é o eu ideal do Freud. Se é o eu ideal para quem, já é esse eu ideal da linguagem, da adaptação, do mundo da adaptação, podemos dizer assim, né? Já é o eu adaptado. Mas, de novo, o eu adaptado a quem? O eu adaptado à demanda do analista? Se é o eu adaptado à demanda do analista, não é o eu adaptado à própria demanda funcional, né? Que é aí que queremos chegar de alguma forma. Bom, a partir disso, em cima dessa esteira, Lacan vai dar algumas consequências que a gente vai ver aqui, né? No famoso esquema óptico, que é o esquema óptico do Boas, que o Lacan retoma muito cedo, ele retoma, ele apresenta, ou ele introduz isso na psicanálise muito cedo, ele introduz isso no seminário 1 já, para dizer que existe, então, essa incompatibilidade aqui que o Freud já estava dizendo. O narcisismo primário vai ter que sofrer uma adaptação para aceitar ou para viver no mundo, enquanto o narcisismo secundário. O problema é que esse narcisismo primário sempre, ou depois de certo momento, no início sempre, mas depois de uma certa experiência no mundo, depois de certo momento, esse narcisismo primário vai precisar esperar. Esse narcisismo primário vai ter que passar por um crivo, vai ter que passar por um juízo de valor, que esse juízo de valor passa pelo outro também, né? Vai ter que passar por um juízo de valor e decidir. Eu posso ou não posso realizar isso que quero, né? Eu devo ou não devo fazer isso que eu quero. Eu até quero, eu sei que eu quero, mas eu já sei que se eu fizer isso, a mamãe vai dizer que vai ficar triste. Se eu fizer isso, ela vai infligir meu corpo com um castigo físico e vai doer, né? Se eu fizer isso, ela vai embora e nunca mais vai gostar de mim, e por aí vai, né? Se eu fizer isso, o outro morre, né? Pode ser também, enfim. Então, esse desejo, esse narcisismo primário aqui, não necessariamente vai ser atendido quando a criança entra na cultura. E o Lacan traz isso para dizer que, olha, existe, então, uma montagem dessa noção de si, existe uma montagem da imagem de si que vai passar por dois momentos que não necessariamente nasceram juntos. Dois momentos, inclusive, temporalmente, foram sendo construídos em tempos diferentes. Claro, um depois do outro. E ele usa o esquema óptico do Boas para dizer isso, né? Então, o que a gente tem nesse esquema óptico aqui? Essa não é a melhor representação, porque o vaso de flor está aqui, né? Mas
A imagem real é o seguinte, existe um vaso, existe um continente, né? Um recipiente. Esse recipiente vai refletir no olhar do outro, ele vai refletir, ou ele vai ser devolvido para quem está vendo ali, ele vai ser devolvido a partir de lá, não a partir da parte de trás que você está vendo, mas a partir da parte da frente, e complementar a esse vaso, complementar a esse continente, estaria ali uma outra parte do conjunto, né? Que não está dentro do continente, ela está fora do continente, ela está invertida, se a gente quiser, do outro lado, enfim, de ponta cabeça, né? Mas não está dentro. Mas como isso também reflete, seria essa linha aqui, ó, reflete aqui e reflete aqui. Como isso também reflete lá no espelho, lá no olhar do outro, o espectador vai enxergar isso como se fosse complementar ou como se fosse uma coisa só. Como aqui tem uma relação lógica já de vaso e flor, né? A gente consegue enxergar dessa maneira que o vaso está para a flor. Na lógica básica comum, né? Uma flor pode estar no campo, ela pode estar lá, mas uma flor no vaso, né? Dentro de casa a flor está no vaso. Então, ele se utiliza, o Boas e o Lacan se utiliza desse esquema para dar essa ideia de complementaridade de que o narcisismo primário vai ter que se encontrar com o narcisismo secundário lá para chegar no olhar. E aí tem uma passagem, talvez vocês já tenham visto e tudo, mas só para retomar dentro dessa nossa discussão, é uma passagem lá do Christian Dunker que é muito legal. Deixa eu dividir aqui de novo minha tela. Então, vou colocar... Ah, não! Não sei por que eu parei, eu apertei errado. Cadê? Não é isso. É isso aqui. Vocês veem aí, né?